A gente fala da decisão do Fed que manteve estes juros inalterados e agora a gente conversa com o Beto Saadia, diretor de investimentos da Nomo. Seja bem-vindo, Beto. Obrigado por estar conosco nesta manhã de feriadão. Muito obrigado mesmo por estar aqui conosco, repercutindo essa decisão. E claro, eu vou começar por essas falas do presidente Trump, falando: ó, eu posso fazer esse trabalho aí. Eu faria um trabalho muito melhor. Seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, Gabriel. É sempre um prazer estar aqui novamente. E aí, Beto, eu queria até entender, taxa de juros hoje 4,5%. Vamos colocar o teto ali dessa margem nos Estados Unidos. Há muitos riscos, a economia continua crescendo, está muito resiliente, a inflação está acima da meta. Powell fala que em algum momento o efeito das tarifas vai surgir nos preços ao consumidor e Donald Trump fala em uma taxa 2 pontos para baixo, ou seja, entre 2,25% e 2,5% seria o ideal. Isso é factível? Dá para ter essa taxa nos Estados Unidos nas condições atuais da economia por lá? Pois é, Gabriel. E falando do Trump, respondendo a pergunta, né, ele faz um teatro tipicamente de um país que a gente conhece muito bem, que é o nosso, né? É muito cômodo, na verdade, um discurso político para reduzir taxa de juros. O presidente Trump ele fazia isso no seu primeiro mandato e ele repete isso agora nesse segundo mandato. E tem um motivo para isso. Você vê um teatro até com outros personagens que ele vai angariando ali ao longo da coletiva. O motivo é desestabilizar de alguma forma institucionalmente os Estados Unidos para deixar a moeda mais desvalorizada, né? Mas a verdade é que ele não quer pagar politicamente os custos de você manter uma taxa de juros como a que está agora no Fed. E o Brasil não é diferente, tá? Agora, respondendo bem a sua pergunta, né? Caramba, olha o desafio do presidente, aí sim, do Banco Central, Jerome Powell, em relação a tudo que está acontecendo na economia. Ele tem, na verdade, um impacto não só das tarifas, que ainda é incerto, tanto qual tarifa vai ser, quanto em relação ao próprio impacto dessa tarifa nos preços gerais da economia. E você tem uma incerteza nova agora, que é a guerra. Você tem aí por volta de US$ 10 de preços de petróleo a mais em relação à última reunião do FONC. Então, isso também gera um impacto inflacionário. Agora, muito importante, por que que também o Jerome Powell ele está sendo super comedido em relação às decisões, né? Vamos esperar para ver. Porque são esses elementos, né, de tarifas e preço do petróleo, elas podem ser temporárias, tá? Então, é o tipo de impacto que não impacta a inflação no longo prazo. Ele pode impactar a inflação ali para 2025, mas se espera que em 2026, 2027 as coisas se acomodem. É bem verdade que os Estados Unidos ele já errou em outras ocasiões quando enxergou inflações como mais temporárias do que deveria, né? Exato, eu lembro claramente de um simpósio de Jackson Hole em que o Jerome Powell falou: gente, não se preocupem, essas tarifas são passageiras, a gente não vai reagir a uma tarifa excessiva, necessariamente voltada para a oferta de produtos no mercado internacional, esses preços vão voltar à normalidade. Não voltaram, né, Beto? Então já tivemos este erro bem recente do Fed, demorou muito para começar a subir juros nos Estados Unidos. Exato. E o que que o Fed tem agora, né? Ele tem o duplo mandato que ele precisa respeitar. Que duplo mandato é esse? É uma provável inflação a maior, com uma recessão que agora foi descartada, mas a gente pode colocar aqui como uma desaceleração da economia, ou seja, o aumento do desemprego. O que que ele vai combater? O aumento do desemprego ou a inflação? E aí, o que que eles optaram por fazer, tá? O Fed optou por esperar, e enxergar o que que vai se sobrepor ao outro, né? Se a inflação for maior, a gente vai combater a inflação e reduzir menos essa taxa de juros. Se o desemprego for maior, a gente aí sim vai combater o desemprego e vai reduzir mais a taxa de juros, tá? O que que foi interessante dessa reunião, para além da coletiva que tem em todas as reuniões, foi os chamados dot plots, tá? Dot é de pontinho, né? Eles colocam, é um gráfico que é divulgado pelo Fed, com os pontinhos que expressam a opinião de cada membro do Federal Reserve. E o que a gente viu em relação à divulgação anterior é um Fed um pouquinho mais prevendo taxa de juros maiores, ou seja, é verdade que se mantiveram ali em 2025 a previsão ainda de dois cortes, mas
existem alguns membros do Fed, 7 para ser bem exato, que não acreditam em quedas de taxa de juros em 2025, tá? E também em 2026 e 2027 se reduziu o número de quedas. Por exemplo, a gente tinha uma previsão, no caso o dot plot, tinha uma previsão de 2 quedas em 2026, ou seja, no ano que vem. Essa previsão agora já é de uma queda, ou seja, de alguma forma é possível que o item daquele duplo mandato que eu falei, o item inflação, ele se sobreponha ao item desemprego. A gente tem muitos elementos na economia americana que mostram uma economia americana um pouco mais aquecida do que a gente esperava, somente depois daquele Liberation Day, que foi quando o Trump mostrou aquele cartaz bem caricato, né, em relação às tarifas que seriam impostas ao resto do mundo, e a gente tem ainda uma economia muito dinâmica, do ponto de vista tecnológico e do ponto de vista também das expectativas. As incertezas diminuíram bastante, então a gente pode esperar aí, pelo menos essa é a nossa visão, uma economia americana ainda aquecida. A gente acha que aquele item inflação vai se sobrepor ao item desemprego e essa redução de juros ao longo dessa trajetória, ela vai ser uma redução bem mais gradual do que o mercado financeiro estava projetando algumas semanas atrás. Perfeito. Inclusive, sobre esse dot plot, eu vou tentar trazer aqui o site do próprio Fed para a gente dar uma olhada nas projeções. Na página 4 aqui desta comunicação oficial, nós temos a carinha deste gráfico de pontos, é o que a gente vê aqui na tela. Então, para 2025, nós temos aí boa parte dos diretores apostando em dois cortes, dois cortes de juros ainda. Tem uma minoria de 2 diretores apostando em um corte adicional ali para cerca de 3,25% em média essas taxas. Para o ano que vem, nós temos a projeção majoritária ainda de cortes expressivos nessas taxas de juros. E aí eu queria te perguntar, como é que a gente coloca isso na cabeça? A economia pode sofrer mais no segundo semestre, mas mesmo assim os Estados Unidos vão cortar juros na visão dos principais diretores. Eu vi parte da imprensa internacional falando que os diretores deram sinais, indicações de que pode acontecer um movimento de estagflação, sem crescimento com inflação nos Estados Unidos. Mas, pô, crescimento de 1,4%, eu não imagino nem de perto ser uma estagflação. De onde vem essa interpretação, por favor? Não, e mais ainda, Gabriel, um desemprego de 4,2, ele está bem abaixo de um desemprego ali na casa dos 5% que os Estados Unidos vive e viveu desde os anos 2000, ou seja, um desemprego de 4,2 ainda é um desemprego muito confortável, né? Pode caminhar para 4,5%, para 5%, que mesmo assim a gente teria uma economia saudável. O que a gente vê no dot plot, e principalmente a forma interessante de analisar o dot plot, que são esses pontinhos que estão no gráfico, é a evolução do anterior para a evolução atual. Resumindo tudo, a gente vê mais membros do Fed esperando menos cortes, tá? E aí você pergunta, caramba, então a maioria ficou mais hawkish, né? A maioria se tornou um pouco mais arrojado em relação aos juros, pedindo mais juros. Não é exatamente isso. Na verdade, o que aconteceu é que as incertezas aumentaram e muitos desses membros agora eles optaram pelo esperar para ver, tá? E aí grande parte do que o Powell fala, o presidente do Banco Central, e aí ele admite, de fato, que as incertezas estão. We have no clue, né? A gente não faz a menor ideia do que vai acontecer. E, de fato, grande parte dos indicadores econômicos dependem de determinações do governo, é diferente de movimentos agregados de oferta e demanda. Então, quando o presidente do Banco Central fala we have no clue, a gente não tem a menor ideia, mas ele corrige falando assim, de toda forma a gente está preparado para qualquer cenário. E é verdade, o Banco Central está preparado para qualquer cenário. Inclusive, a gente acredita, como eu falei, que o desemprego ele ainda pode ficar muito aquecido. Existem 2 elementos interessantes aqui para colocar nessa fórmula toda. É o elemento primeiro da imigração, né? Que há uma restrição muito maior na imigração, então isso pode manter alta a pressão sobre os salários, tá? Então isso continua mantendo o mercado de trabalho aquecido. E um outro que pouco se fala é a exigência de reservas compulsórias que está sendo tramitado lá no Congresso, ou seja, reserva compulsória é a tradução que eu dei, porque esse é o nosso
mecanismo aqui do Brasil. O que é isso? Na verdade, existe uma exigência de capital dos bancos comerciais em terem títulos do Tesouro, treasures, nas suas reservas lá no Banco Central. Isso serve para manter garantias dentro desses bancos, para esses bancos não se alavancarem muito, né? Para esses bancos poderem emprestar e dar crédito na economia, e isso serve como garantia. Pode ser que passe e tramite uma exigência menor dessas reservas, ou seja, os bancos comerciais, eles têm mais disponibilidade para emprestar dinheiro para pessoas e empresas, então isso estimularia o crédito, faria, de certa forma, um efeito como se você estivesse reduzindo os juros, tá? É o que a gente aqui no Brasil chama de reservas compulsórias. Então, esses dois elementos falam em favor de mais inflação e de mais aquecimento na economia. Por isso que desse duplo mandato, a gente acha que quem vai ganhar essa corrida é a inflação, e com uma atividade bem mais aquecida do que se falava alguns tempos atrás. A gente tinha um cenário horrível, né, Gabriel, em relação a quando o Trump mostrou aquelas tarifas, era praticamente certa a recessão, os acordos foram sendo feitos e as incertezas diminuíram. Só que agora a gente resolve um problema, a gente tem outro, que é a guerra. E a guerra impõe aí mais, obviamente, mais gastos, né? O orçamento americano fica mais prejudicado, e mais US$ 10 em relação ao petróleo desde a última reunião. Perfeito. Inclusive, a gente tem essa votação do projeto para diminuição dos compulsórios, depois de alguns alertas do regulador sobre a saúde do sistema financeiro norte-americano e depois de uma crise que quebrou alguns dos menores bancos por lá e gerou uma bagunça, inclusive com startup brasileira sendo afetada porque era depositária destes bancos nos Estados Unidos. O Silicon Valley Bank é o grande exemplo dessa crise recente, inclusive crise que bateu até na Suíça com o fechamento completo de um dos maiores bancos do planeta. A gente teve que incorporar um banco no outro, um concorrente ao outro, para o sistema conseguir se salvar. Então, é só um adendo aqui, um destaque do momento em que se encontra o sistema financeiro dos Estados Unidos, ora questionado, com alguns alertas do regulador para a saúde de instituições financeiras, com essa crise recente que nos avizinha. E justamente sobre este ponto da guerra, muito se discute, Beto, sobre envolvimento direto dos Estados Unidos no conflito. Vai se envolver, não vai se envolver? Isso poderia piorar ainda mais essas incertezas e o I have no clue do Jerome Powell se estender por mais alguns meses? Poderia. Qual é o efeito disso na economia? Talvez não tem muito efeito no PIB, né? A gente que estuda guerras e conflitos e tudo mais, não viu, em todos os outros conflitos americanos, não viu exatamente uma desaceleração do PIB muito contundente, tá? Pelo contrário, em alguns casos, né? Quando você aumenta gastos na economia, as guerras e os conflitos, eles geralmente não são, nem sempre geram recessão, tá? Eles geralmente geram alguma aceleração de PIB, combinado aí sim com inflação, tá? Então, por isso que a gente espera que é mais um elemento que fala em favor de uma atividade ainda relativamente forte na economia americana e com inflação, né? Então, uma necessidade ali do Fed agir, não obviamente subindo os juros, né? Porque os juros já estão muito altos por lá, mas uma trajetória de queda de juros talvez menos contundente quanto o mercado estava esperando. A gente vê esses impactos. Bom, aí vamos combinar assim, o mercado, ele não está, pelos preços que a gente está vendo na economia, ele não está prevendo uma escalada maior dessa guerra. Ele está prevendo que, conforme os Estados Unidos entre nessa guerra, que ela, inclusive, ela cesse num prazo curto, tá? Por isso que as expectativas de inflação, elas estão. Por exemplo, a inflação americana ela está bem comportada, chegando bem próximo à meta de 2%, mas existe uma expectativa de aceleração ainda esse ano, que jogaria essa inflação próximo da casa dos 3%. E aí, no ano que vem, 2026, 2027, essa inflação cederia, ou seja, é aquilo que eu comentei, esse impacto da guerra é muito parecido com o impacto das tarifas, ou seja, o impacto de uma inflação temporária, tá? Fosse no Brasil, a gente teria certeza que a inflação não é temporária, por sermos um país muito indexado. Então, qualquer inflação que cai aqui na nossa economia brasileira, no nosso colo, ela permanece durante bastante tempo. Nos Estados Unidos, a gente acredita que isso também
de alguma forma agora, desde a pandemia, as engrenagens da economia mudaram, então a gente acredita que as inflações são muito mais permanentes do que se espera, tá? Até porque o petróleo, ele, quando acaba um conflito, ele não cede exatamente para o mesmo patamar quando a guerra começou. A gente viu isso em outros momentos de conflitos no Oriente Médio e isso não aconteceu. É bem verdade agora que, diferentemente de outras guerras antes da década de 70, da década de 60, que tinham embargos e tudo mais, que o petróleo explodia, hoje, obviamente, existe uma subsistência grande dos Estados Unidos em relação à energia, então o petróleo ele geralmente sobe $10 e fica por aí mesmo. Não, ele não vai para $100, como acontecia antes dos anos 2000, entendeu? Então, isso por si só já é um alívio. Perfeito, Beto Saad, é sempre bem-vindo à nossa programação, meu caro, e desejo uma ótima quinta-feira, um bom feriado a ti. Boa quinta-feira e um excelente feriado para todos. Agradecido, até a próxima.